Oi, graça e paz do Senhor Jesus. Você sabe que nós estamos vivendo um momento assim muito difícil na vida das pessoas que nascem, né, nesse novo mover da liberdade, né? Filhos que nascem e não sabem nem quem é o pai. Você já viu isso? Né? Das noitadas. É muito triste. É triste até de comentar esse assunto, né? Pessoas que a mãe não sabe quem é o pai, não tem ideia, né? Mas o pai é uma figura que faz falta na vida do filho. Toda criança quer ter o pai, quer ver o pai, quer conhecer o pai, né? É importante, tanto o menininho como a menininha. E tem gente assim que fala assim, é bobeira, todo mundo é assim mesmo. Não, sabe? Tá dentro da pessoa um desejo de conhecer o pai dela, né? E nós temos uma cultura aqui no Brasil que fala assim que todos são filhos de Deus. Já viu essa cultura? Né? Todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não sei o quê. É sim, né? Filho de Deus, sim. Filho de Deus porque ele criou, ele fez, né? Somos criados por Deus, criaturas de Deus, filhos de Deus. Mas ser filhos de Deus mesmo na questão da adoção, para ter herança, para receber o céu, morar com Deus, aí é outros 500. Você sabe disso, né? Então, a gente precisa tomar uma decisão. Se você quer ser filho de Deus, você tem que receber Jesus como Salvador. Está lá em João, né? O Evangelho de João 1,12. Todos quanto receberam, ele deu poder, né? Ou ele deu direito de se tornar filho de Deus. Aos que creem no nome dele. Se não recebeu Jesus, continua sendo criado por Deus, criatura de Deus, feito por Deus, filho de Deus de criação, mas não filho de Deus de adoção para salvação eterna. Isso não dá, né? E em Gálatas 3,6, né, diz assim: todos sois filhos de Deus pela fé, né, em Cristo Jesus. Pela fé é que nós nos tornamos filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Aí nos tornamos filho. Se não tiver fé em Jesus, é como a gente ouve, né? As pessoas sábias da nossa época aí, homens importantes falando, né? Eles falam assim, a verdade é relativa, né? Cada um tem a sua verdade. Isso aí não é para todos. Quer dizer, isso aí cada um cria a sua religião, cada um tem a sua fé. Só que nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé. Não tem várias regras de fé. Aliás, da Bíblia é que sai muitas, né, religiões por aí. Eles tiram textos da Bíblia para falar que é coisa boa, coisa de Deus. Mas eles tiram porque só ficam com aquilo que é conveniente. Aquilo que interessa para determinadas, né, atitudes. Homens fazem isso. Agora, quando se trata de ser filho de Deus, é diferente, porque o filho de Deus ele tem que ter um comportamento que agrada a Deus, né? E vai viver para a glória de Deus, morar no céu com Deus, né? Todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, quando você acredita que Jesus Cristo é o Salvador, teu Salvador pessoal, você vive segundo os princípios da palavra de Deus, né? Não é segundo os princípios desse movimento ou daquele movimento, porque tem tantos movimentos por aí, gente. Cada dia surge um movimento diferente e as pessoas ficam assim, sabe, deslumbradas com movimentos e acham legal, ai que bacana. A Bíblia continua a mesma, a palavra de Deus é ontem, hoje e será sempre, né? Então, o que a Bíblia quer é que a pessoa aprenda a conhecer quem é Deus e andar segundo os padrões da palavra de Deus, né? Porque as pessoas estão deixando para lá. Fala assim, a Bíblia está ultrapassada. Não, não está ultrapassada, não. Nós somos justificados pela fé em Cristo, naquilo que Ele fez na cruz. Isso nos justifica diante de Deus, nos dá condição para estarmos legalizados como filhos para a glória de Deus. E a gente não pode se distrair. E tem pessoa distraída aí, né? Achando assim, você quer saber uma coisa? Antes de eu entender Jesus, conhecer a palavra, tudo, eu fui numa religião e nessa religião falava assim, fecha os olhos e pensa em Deus. Quando a pessoa falou, fecha os olhos e pensa em Deus, eu falei, aqui é bom, fala de Deus. Mas não era, sabia? Lá fazia invocação a demônios. E falava assim, fecha os olhos e pensa em Deus. Mas não era o Deus verdadeiro. Era um outro Deus. Deus desse século, né? Era cultos a demônio. Mas eu não sabia. Para mim estava tudo certo. E tem muita gente assim. Tá dentro da igreja e fica de olho lá, olha com aquele movimento, olha que legal, olha como que tá lá. Não. Vê direito, meu irmão, cuida com isso aí. O que o Paulo tá falando aqui em Gálatas 3:26 é isso. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Tem um jeitinho, não é por obras, é pela fé. É na fé que nós temos no que Cristo fez. Temos que acreditar que Cristo é Deus, tá? Que Ele veio nessa terra como Deus, viveu como homem, Deus e homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. O sofrimento que Ele pagou foi 100% homem, 100% Deus. Quem morreu na cruz foi Deus, Jesus, homem, Jesus, Deus. E quando a gente recebe Jesus, a gente recebe Jesus 100% homem, 100% Deus. O Deus Todo-Poderoso. Sangue puro, sem pecado. Sangue capaz de nos limpar, de nos libertar. E aí, quando nós cremos nisso, quando a gente crê, né, no sacrifício de Jesus, entende que aquilo foi a meu favor, a seu favor, somos transportados das trevas para a luz. E passamos a viver uma vida com Deus, como filhos de Deus. E o filho, ele tem que estar onde o pai está. O filho herda tudo que é do pai. A herança é do filho legítimo, que ele adotou. Aqui, filho, ele se tornou filho legítimo, adoção legítima. Podemos entrar com cabeça erguida. Por quê? Porque alguém pagou a nossa conta, alguém nos registrou. Somos registrados como filhos de Deus, filho do Altíssimo. Coisa tremenda, coisa maravilhosa, né? Então, e ainda em Gálatas, o Paulo fala assim,
é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Não é pela lei, pelas regrinhas cumpridas. Porque de regra, meu filho, olha, tem tanta regra. Eu acho engraçado as regras dessa terra, né? Aqui tem, ó, se tem regra dentro da tua casa, não tem regra dentro da tua casa? Tem regra dentro da tua casa, tem regra para andar na rua, tem regra dentro da condução, tem regra na empresa, tem regra quando você vai no banco, tem regra quando você vai no mercado. Tudo é cheio de regras, né? Regras são leis, né? Que você tem que obedecer, senão sempre tem uma puniçãozinha. Ou aquela, né, esculacho de pessoas, né? Tem a fila lá, a regra é ficar no fim da fila. Chegou, fica no fim da fila, né? Ah, mas eu já passei. Ah, ó, vou contar um negócio para vocês muito engraçado. Olha só, não vi a hora de fazer 60 anos para curtir, né? Os direitos dos idosos. Aí quando eu faço 60 anos, agora é 85. Eu falei, caramba. Quer dizer, eu tenho que esperar mais 30 anos. Pode isso? Né? Então, mas são regras. Então, quem é mais velho, pega a frente, né? A regra do ônibus, sentar no banquinho amarelinho. A regra no metrô, deixa a pessoa primeiro sair para depois você entrar. É regra para tudo que é lado. Para viver, para tudo. Quem aguenta isso, né? Mas a gente não vai ser justificado pela lei, por regrinhas. A gente vai ser justificado pela fé. É a fé que nos justifica. Certo? Que Deus nos abençoe, né? Vamos acreditar mesmo que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar acesso direto a Deus. E esse acesso direto a Deus é um acesso que nós não teríamos e não tínhamos. No passado, quando Jesus ainda não tinha vindo ser o sacrifício era um cordeirinho, um animalzinho, lembra disso? O animal que morria e no meu lugar, no seu lugar, e a gente apresentava aquele animal lá para Deus. Falava, ó Deus, tô aqui ó, apresentando esse animalzinho, porque cheguei assim, né? Até a tampa da panela de pecado. Lembra disso? Era desse jeito, né? Aí, quando Jesus veio, não precisou mais matar nenhum animalzinho. Ele morreu e deu conta. Aí a gente é justificado pela fé em Cristo Jesus, né? Então, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, né? Por guardar regras, regulamento, nem nada. Agora, também não é tudo bagunçado assim como você pensa, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu já recebi Jesus, estou numa boa, posso fazer o que eu quiser. Opa, peraí. Quem recebeu Jesus está numa boa, ela tem prazer nas coisas de Deus. Porque se você é de Deus, você tem prazer nas coisas de Deus. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, alguma coisa está errada. É sério. Não tem prazer de ir na igreja, não tem prazer de cantar, não tem prazer de falar de Deus. Então, você não é de Deus? Lembra aquele versículo que nós falamos esses dias aí? Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, é porque você não é de Deus, né? É lamentável, mas quem está dizendo isso aqui não sou eu, não. Ó, a Bíblia diz isso, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, então, aqueles que criam estavam todos juntos, no mesmo lugar, reunidos lá. Por quê? Porque já são salvos, tem prazer. Tem que ter esse prazer. Se não tem esse prazer, você está perdido. Jesus vai voltar a qualquer momento, você vai ter um problema grave, né? Então, rever a sua vida, a sua fé com Deus, busca Deus e se entrega para Ele, se você não se entregou ainda. Porque às vezes você pensa que se entregou para Deus e não se entregou. Quando a pessoa é de Deus, ela tem prazer em Deus. Prazer nas coisas de Deus, tá? Então, nós vamos ficando por aqui, mas que Deus te abençoe
E até o próximo vídeo. Nós lemos hoje Gálatas 3:11, Gálatas 3:26, também João 1:12, tá? Eu sou a Luzia, você está no canal Luzia Telestai. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.